Queridos alunos, aqui é a professora Camila Santos. Nós vamos finalizar aqui o nosso conteúdo desse semestre com a resolução da diretoria colegiada, que é a RDC número 330, de 20 de dezembro de 2019. Então, a RDC ela veio para substituir a portaria 453. Espero que vocês aproveitem essa aula. Bom, pessoal, eu separei aqui apenas alguns artigos da RDC para a gente poder comentar. Foram os mesmos artigos que eu solicitei que vocês fizessem o resumo. Então, vamos aqui comentar sobre o artigo 44, que diz assim: as exposições médicas de pacientes devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário à obtenção do objetivo radiológico, bem como ser compatíveis com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem, devendo-se considerar no processo de otimização das exposições médicas. O que ele está dizendo aqui? Ele está reforçando aquilo que a gente já sabe, mas é sempre bom lembrar, né? Que as exposições, elas devem ser mínimas, mas tanto quanto exequíveis. Lembram-se disso? Eu tenho que expor o paciente mais uma quantidade mínima que eu consiga realizar a imagem, porque eu também não posso expor o paciente o mínimo e não ter uma boa qualidade da imagem. Então, eu preciso ter essa otimização do valor mínimo necessário, porém com padrões aceitáveis na qualidade de imagem. E aí nós temos os incisos, né? O inciso primeiro diz a seleção adequada das técnicas, equipamentos e acessórios, ou seja, eu vou escolher qual é a técnica mais adequada, qual é o equipamento que eu tenho que usar e se eu vou precisar de algum acessório. Os processos de trabalho, a garantia de qualidade, o inciso 4, os níveis de referência de diagnóstico para pacientes adultos e pediátricos, e o inciso 5, as restrições de dose para indivíduo que colabore conscientemente, de livre vontade, fora do contexto de sua atividade profissional, no apoio e conforto de um paciente durante a realização do procedimento radiológico. Então, ele vai, nesse artigo 44, comentar desses tipos de dose, na escolha da técnica, qual vai ser o processo, que você tenha essa garantia de qualidade da imagem e os níveis de referência, tanto para paciente adulto quanto para pediátrico, para você poder fazer o cálculo, tá ok? E aí as restrições também de dose, que colabore conscientemente, tanto para a atividade do profissional, quanto para o conforto do paciente também. E o artigo 45 diz assim: as exposições ocupacionais normais de cada indivíduo decorrente de todas as suas práticas devem ser controladas de modo que não excedam os limites de dose estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, é só um reforço do artigo 44, falando novamente dessas exposições ocupacionais, né, de cada indivíduo, elas não podem exceder os limites de dose, né? Então, tanto para o profissional quanto para o indivíduo, não podem exceder a dose, exceder os limites de dose estabelecidos por essa Comissão Nacional de Energia Nuclear. Agora vamos para o artigo 46. Para mulheres grávidas, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais, com vistas a proteger o embrião ou feto. Então, vamos ver o que o artigo 46 diz para as gestantes. Inciso 1. A gravidez deve ser notificada ao responsável legal pelo serviço ou profissional, formalmente ou designado por ele, tão logo seja constatado. Ou seja, mulheres grávidas devem ser alertadas, né? Você sempre tem que fazer essa pergunta: se se a paciente mulher está grávida ou não. E deve ser alertado para o responsável legal pelo serviço de diagnóstico de imagem. O inciso 2 diz: as condições de trabalho devem ser revistas para atender a essa resolução e as demais normativas aplicáveis. Então, tanto para as mulheres grávidas, a gente vai comentar aí esses dois itens. Primeiro,
que essa mulher estiver grávida, ela precisa notificar, né? O responsável precisa ser notificado. E essas condições de trabalho devem ser revistas para atender a resolução e as demais normativas aplicáveis, ou seja, para poder realizar um exame, né, geralmente o que a gente comenta, né, que não pode radiografar mulheres grávidas, mas muitas vezes a gente precisa levar em consideração se o benefício da radiografia ele é maior do que o dano que vai ser causado por ela. Então, existem alguns casos em que pode ser realizado, porém, tudo é feito em conjunto. Tudo é feito com a equipe médica, né? Para que não haja nenhum problema com o embrião ou com o feto. E agora nós vamos falar sobre o artigo 47 e o artigo 48. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x, diagnóstico ou intervencionistas. Então, os menores de 18 anos não podem trabalhar com nenhum tipo de radiologia, segundo a RDC, artigo 47. E o artigo 48 diz: as exposições normais de indivíduos do público decorrentes de todas as práticas devem ser restringidas de modo que não excedam os limites de dose para indivíduos do público estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, aquele artigo anterior falava dos indivíduos, dos profissionais que trabalham, né, na área. E aqui está esse artigo específico para indivíduos do público. Também entra a mesma regra que não pode exceder o limite de dose pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E o artigo 49. Os níveis de equivalente de dose ambiental adotados como restrição de dose para o planejamento de barreiras físicas de uma instalação e a verificação de adequação dos níveis de radiação e levantamentos radiométricos são estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, o que ele está falando aí? Que esses níveis de equivalente a essas doses ambiental, dessas restrições de doses para o planejamento de barreiras físicas. O que seriam as barreiras físicas? Seria a parede de chumbo, o avental de chumbo. Então, são barreiras que vão limitar a radiação ou a propagação de doses elevadas. E quem que cuida de tudo isso, né? Quem que vai falar quais são os níveis adequados é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ok? Então não se esqueçam desse nome. Quem que é responsável por esse planejamento de barreiras físicas e de instalações de adequação dos níveis de radiação e levantamento radiométrico são estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Aqui nós temos a subseção segunda das medidas de prevenção em proteção radiológica e o artigo 50, ele vai falar das medidas de prevenção e proteção radiológica e que elas devem contemplar esses três áreas, né, esses três incisos. Vamos ver o que fala cada inciso. Então, o inciso primeiro diz: avaliação contínua das condições de trabalho quanto aos aspectos de proteção radiológica. Inciso 2. Classificação dos ambientes em áreas livres, supervisionadas ou controladas, segundo as características das atividades desenvolvidas em cada ambiente. Inciso 3. Sinalização das áreas supervisionadas ou controladas e definição das barreiras físicas de proteção radiológica e de controle de acesso a esses ambientes. Então, o artigo 50 fala que essas medidas de proteção, de prevenção e proteção radiológica devem contemplar tanto as condições de trabalho, quanto ao aspecto radiológico, vai classificar os ambientes, tanto em áreas livres, supervisionadas ou controladas, de cada ambiente, e também sinalizar as áreas que são supervisionadas, tais como as definições das barreiras físicas, tudo para a proteção radiológica desses ambientes. Então, artigo 50, mais uma vez,
é um artigo que vai falar sobre a prevenção e proteção radiológica. Quais são as 3 áreas que ele vai avaliar? Ele vai avaliar a condição de trabalho, a condição do ambiente e supervisionar áreas controladas com definição de barreiras físicas. Tudo bem? Artigo 51. As salas onde se realizam procedimentos radiológicos, diagnósticos ou intervencionistas devem, artigo 1º, inciso 1º, perdão, ser classificadas como áreas controladas. Inciso 2º, possuir barreiras físicas com blindagem suficiente para garantir a manutenção dos níveis de dose tão baixos quanto razoavelmente execuíveis, não ultrapassando os níveis de restrição de dose estabelecidos nesta resolução. Aí está de restrição de dose estabelecido nesta resolução. Então, o artigo 51, ele está falando das salas que vão realizar os procedimentos radiológicos. E como que elas devem ser? Elas devem ser classificadas com áreas controladas e possuir barreiras físicas com blindagem suficiente para que possa garantir a execução do exame razoavelmente tão baixos quanto razoavelmente execuíveis, que eu havia comentado com vocês. Ou seja, tem que ser baixo? Tem, mas tem que me proporcionar uma imagem de qualidade. Não pode ser tão baixa que não seja execuível. Tem que ser baixa, porém que seja execuível, ou seja, executável. Continuando então no artigo 51, o inciso 3 diz: dispor de restrição de acesso e de sinalização adequada, conforme a especificação nesta resolução. Artigo 4º, inciso 4º, ter acesso exclusivo aos profissionais necessários à realização do procedimento radiológico, ao paciente submetido ao procedimento e ao acompanhante quanto estritamente necessário. E o inciso 5, dispor apenas dos equipamentos e acessórios indispensáveis à realização dos procedimentos radiológicos. Então, só complementando aí, preciso ter acesso, deve restringir acesso, né, e ter sinalização adequada, ter acesso exclusivo aos profissionais da área e ao paciente que irá realizar o exame. E deve dispor apenas de equipamentos e os materiais que eu irei utilizar para a realização desse exame radiológico. Artigo 52. Sinalização luminosa vermelha deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que pode haver exposição à radiação, devendo ainda. Então, todos vocês sabem que quando a luz estiver vermelha, quer dizer que está sendo realizado um exame radiológico. Por favor, não entrar. E aí, ele deve ainda, inciso 1, ser visível, estar acima da faixa externa das portas de acesso. Então, você não pode colocar uma luzinha vermelha do lado, embaixo, tem que estar em cima da porta. Inciso 2, a sinalização luminosa estar acompanhada do símbolo internacional da radiação ionizante, das seguintes inscrições nas portas. E aí, o que tem que estar escrito nas portas? Raio-X, entrada restrita, ou raio-X, entrada proibida, pessoas não autorizadas. E a letrinha B? Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. Então, se eu perguntar assim, qual é o artigo que vai falar sobre a proibição da entrada de outras pessoas quando a luz estiver acesa? A luz vermelha estiver acesa. É o artigo 52. Então, o que significa a luz acesa em cima da porta? Significa raio-X, entrada restrita, ou raio-X, entrada proibida, de pessoas não autorizadas. Quando a luz vermelha estiver acesa, a entrada é proibida. E aí o parágrafo único. O consultório odontológico isolado que possua apenas equipamento de raio-X intraoral e as unidades onde se utilizam equipamentos móveis ocasionalmente como sala de cirurgia geral ou unidade de terapia intensiva estão dispensados desta sinalização, sendo necessária apenas nas salas exclusivas para procedimentos radiológicos.
Então, aqui não foi eu que escolhi, tá? Eu vou puxar a sardinha. Mas é só para fazer aí um adendo desse parágrafo único que compõe todos esses artigos que eu pedi para vocês lerem, resumirem, que o único a exceção da luz vermelha é do consultório odontológico, que não tem essa sinalização em cima da porta, né? Porque o nosso aparelho de radiologia, ele é pequeno, nós temos as paredes que estão com chumbo, e quando está sendo realizada, só está o paciente e o profissional. Então, quando é realizado, ele sai da sala, então até a secretária avisa, vamos fazer um raio-x, e ninguém mais entra na sala, ok? E o artigo 53, nosso último artigo do nosso resumo, diz: na sala de exames e na porta de acesso devem constar em lugar visível quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica. Primeiro, paciente exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção durante o procedimento radiológico. Então, tem que ter essa informação para o paciente. 2. Não é permitida a permanência de acompanhante na sala durante o procedimento radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. Então, o artigo 53 fala que na porta tem que ter essas informações para o paciente, ou seja, ele precisa ter a sua vestimenta, o avental plumbífero, e falando que não é permitida a entrada de acompanhante, salvo se for necessário e autorizado. E o inciso 3, acompanhante, quando houver necessidade de contenção de paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção. Ou seja, se o acompanhante precisar entrar para fazer a contenção do paciente, ele precisa também ter um avental de chumbo. Inciso 4, nessa sala pode permanecer somente um paciente de cada vez. Então, você não pode pegar 5 pacientes, gente, espera aqui enquanto eu faço um, depois eu já faço o outro. Não, apenas um paciente pode ser atendido por vez. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez, informe ao médico ou ao técnico antes do exame. Então, esse artigo 53 reforça o artigo que nós falamos sobre as mulheres grávidas que devem informar ao responsável técnico ou ao médico que ela está grávida. Bom, pessoal, então por aqui eu finalizo este conteúdo. Então, resumindo apenas aí algumas partes da RBC, eu espero que vocês tenham aproveitado esta aula, que vocês possam continuar bem, né, ficar bem, e nos encontramos no nosso próximo encontro. Anotem as dúvidas e fiquem com Deus. Um abraço.